celular mais buscado da atualidade. Estamos falando aqui do A54 5G da Samsung. Esse é um celular bastante interessante, muito buscado por uma grande quantidade da galera que está optando por um celular com bom custo-benefício. E com isso, acho muito interessante trazer para vocês aqui algumas funções, alguns truques, até umas dicas para você conseguir utilizar o potencial máximo desse carinha aqui. E para isso eu criei aqui nesse vídeo um passo a passo bem tranquilo. Eu vou fazer na prática para você ver como é que você consegue habilitar algumas funções. Então a ideia é eu ir te guiando aqui para você fazer as configurações de uma maneira muito simples e rápida aí no seu aparelho. E claro, aqui estamos falando do A54 5G porque ele é o mais queridinho da atualidade, mas a grande maioria dos Androids também vai conseguir fazer muitas dessas funções que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, sem enrolação, vem comigo nesse passo a passo aqui e vamos direto para a tela do aparelho. Aqui também temos uma outra opção que é um tanto interessante também e curiosa, que seria você fazer a expansão da sua memória RAM. Memória RAM é basicamente a memória que você utiliza quando você vai executar alguma aplicação. Aqui por padrão, já de fábrica, a gente tem 8 GB, que cá entre nós é o suficiente para você executar qualquer tipo de aplicação hoje em dia. Mas caso por algum motivo, alguma ação específica que você esteja fazendo precise de ter mais memória RAM, você consegue fazer essa opção aqui com ele, utilizando um pouco da memória RAM, que seria a parte de armazenamento em si, que tem aqui no aparelho. Você pega um pouco dessa memória de armazenamento e transforma em memória RAM. Vamos mostrar. No caso, a gente volta aqui também na parte de configurações. Aí você desce um pouquinho, vem até a parte de assistência do aparelho e bateria. Aqui ele dá um resuminho de como que está o aparelho no momento, aqui classificado como bom. E temos a opção aqui, ó, de ir direto na memória. Aqui ele também, toda vez ele faz uma varredura de avaliação para saber como é que está o nível ali de uso, o que você está realmente utilizando do aparelho. No caso aqui não tem tantas informações ainda, mas de qualquer forma está aqui na barra da metade. E se você for analisar, aqui embaixo ó, tem ó, RAM Plus. Você apertando nela, então você pode colocar 2, 6. E aqui ele dá a informação que qualquer mudança que você fizer aqui, precisa reiniciar o aparelho, mas aí tudo bem. Então, caso você precise para executar alguma tarefa, alguma aplicação que seja muito pesada, que novamente, eu não acho que tenha necessidade, mas caso você venha utilizar e precise ter mais memória RAM para executar alguma tarefa, você pode vir aqui direto na memória Plus e fazer esse aumento, utilizando um pouco do seu armazenamento em troca disso. Vamos agora para algumas funções de gestos rápidos que você consegue fazer no aparelho. Voltando aqui para a tela inicial, vemos aqui no menu superior configurações. A gente vai voltar aqui no menu agora de recursos avançados. E aqui a terceira opção, movimentos e gestos. Aqui a gente visualiza tanto a primeira opção, que é você levantar para ativar, que é basicamente quando você tira o telefone do bolso e movimenta ele até a sua face para ver alguma coisinha, ele já ligaria a tela, tá? Tem a opção que é a que eu mais uso, que seria tocar 2 vezes para ativar a tela, tocar 2 vezes para desligar a tela. Deixa eu mostrar para vocês. Numa área livre, por exemplo, se eu apertar 2 vezes, ele já desliga. Geralmente o aparelho está em cima de uma mesa, então para mim isso é muito prático. Aqui está a tela Always On que a gente habilitou anteriormente. No caso, clicando 2 vezes também, ele habilita a tela da mesma forma. Então aqui a quarta opção a gente tem a tela ativada durante visualização. Acontecia anteriormente com aparelhos que não tinham esse recurso de você estar, por exemplo, lendo algum livro, alguma coisa e a tela acaba escurecendo por inatividade. Neste caso aqui, você habilitando, isso não vai ocorrer. Aqui ele também tem a opção de alerta ao pegar o telefone, que é quando você coloca ele, por exemplo, no seu bolso e acaba chegando notificações e você não quer ser incomodado, mas no momento que você pega, toca ele e tira ele para fazer alguma coisinha, ele vai fazer uma leve vibração que é para te indicar que chegou alguma notificação, alguma atualização. Também tem esse recurso aqui. Ele também tem a opção de você silenciar por gestos, que pode ser, por exemplo, quando alguém está te mandando alguma mensagem ou você está recebendo alguma ligação. Se você pousar a sua mão em cima da tela, ela desliga, como ela fez agora. Ou, por exemplo, quando você está recebendo uma chamada telefônica, se você pegar o aparelho e colocar ele de cabeça para baixo, assim, com a tela virada para baixo, ele acaba deixando silencioso também. Então, tem essas opções. E a última opção aqui é de você deslizar a lateral da mão, da direita para a esquerda aqui, principalmente, para você fazer a captura de tela. Foi algumas opções que eu mostrei para vocês no inicial também. Eu particularmente não uso essa opção, mas também tem, tá? Se você habilitar ela como ela está aqui, você pode colocar sua mão na parte lateral, passar em frente à tela, que ele vai fazer a captura também. Só que para mim esse gesto não é tão natural. Eu prefiro fazer basicamente a captura como eu mostrei para vocês. Então tem essa opção aqui também a mais.
Um outro ponto que é interessante passar para vocês aqui é que aqui você consegue habilitar a tela do Always On Display. Aqui no Galaxy A54 5G temos uma tela de AMOLED, que é basicamente uma tecnologia que você consegue colocar o preto, essencialmente preto, que seria o pixel que sai por aqui, exclusivamente apagado. Não querendo entrar em termos técnicos, mas quanto mais preto tiver, menos bateria ele vai consumir. E só um exemplo rápido, estou aqui também com o Mi Band, que ele também tem essa mesma tecnologia. Aqui no caso, ele tem uma tela de AMOLED também, e aqui você pode visualizar que está bem de leve a hora dele, ele não desliga completamente. E como ele tem a tela do AMOLED, todo o preto que está em volta, a tela está efetivamente apagada. Então o consumo de bateria é mínimo. E a gente vai conseguir habilitar basicamente a mesma função aqui no A54 5G. Então vamos lá. Também novamente viemos aqui na barra superior, configuração, na engrenagem. Aí descemos um pouquinho até a tela de bloqueio, aqui ó, tela de bloqueio. E aqui ele já aparece a opção do Always On Display habilitado. Vamos clicar nele. Aqui ele te dá algumas opções. Da tela em si, ela só habilitar quando você tocar nela. Exibir sempre, que seria basicamente o que eu mostrei aqui na minha pulseira inteligente. Exibir conforme o agendado. Algumas pessoas gostam de colocar ele na cabeceira da cama. Então você pode colocar aqui no período noturno, quando você for dormir, você habilita ele e ele fica meio como se fosse um relógio ali na sua cabeceira, só para te mostrar as horas, ou a data, ou alguma coisa mínima possível, que não vai utilizar muito a bateria dele. E você também pode colocar para ele mostrar algumas notificações somente. Então aqui, para fazer um exemplo para vocês, eu vou colocar aqui exibir sempre. E você também pode colocar algumas opções de o que vai exibir. Então, estilo do relógio. Isso aqui é basicamente como a tela vai aparecer, um pouco parecido com o da pulseira que eu mostrei para vocês. Então você pode colocar para ele mostrar um pouco mais de detalhe da hora, do dia, do mês que você está. Opção também de central, opção do relógio também modificado, ó, só com pontos também. E aqui você pode adicionar algumas coisas como calendário, alguns lembretes. Então tem a opção de você colocar ele ó, na parte direita, que seria uma opção de você deixar ele deitado na cabeceira da sua cama, algo nesse sentido, tá? E também tem a opção de você colocar alguma cor que você quer que prevaleça. Pode deixar um rosa, vamos deixar numa outra tela para vocês visualizarem melhor. Deixar do calendário. Então pode deixar um laranja, um colorido em si, aqui está modificando, ó. Não sei se está conseguindo verificar pelo vídeo. Mas ó, deixamos o azul, deixamos, ó, tem o verde, amarelo, laranja, o rosa, o azul. São cores bem suaves ali, porque o intuito do Always On Display é justamente não utilizar a energia e a tela utilizar o mínimo possível ali para mostrar alguma informação que você acha essencial naquele momento. Então, efetivamente, a ideia é essa. E aqui no caso do relógio da imagem, você consegue fazer mais personalizações ainda. O intuito do Always On Display é você utilizar o mínimo de energia possível, tá? Então é só informações essenciais, mas caso você queira personalizar da sua maneira, fique à vontade também. Então aqui você consegue colocar alguns stickers, emoji. Eu vou mostrar para vocês aqui um teste com... Opa, não. Vou mostrar para vocês aqui um teste com a parte de galeria. Então caso você tire alguma foto, por exemplo, eu tirei alguns prints aqui, eu vou acabar utilizando eles para te mostrar como é que isso funcionaria. O último que eu fiz, ó, por exemplo, ele vai ficar um quadro na parte inicial com a hora e a data em cima. E aqui é a imagem que eu subi. E aqui você pode dar um zoom. Agora tá pegando, ó. Você pode dar um zoom, por exemplo. Vamos supor que isso aqui seria a minha imagem, tá? Mas pode ser uma foto sua e por aí vai. Então, pra mim assim tá ótimo. Eu vim aqui em concluir. Então, no momento que eu desligar a tela, dá um segundinho, ó, pronto, já apareceu. Aqui está a imagem que eu coloquei, lembrando que você pode colocar uma foto sua, uma foto de um pet seu, de um parente, por aí vai. E aqui fica em cima a parte da hora e a data, por exemplo. Então você pode personalizar aqui da maneira que você quiser. O quanto menos imagem você colocar aqui, melhor, porque o intuito aqui, ao meu ver, é mais para você ter aquelas informações úteis e não utilizar muita bateria. Mas fica a seu critério. Agora passa para vocês conseguirem fazer a personalização da interface da tela. Então, se você vir aqui na parte superior, configurações, vir em visor, e aqui vai ter a opção de tamanho, de estilo e fonte, que é esse carinha aqui. Aqui é legal caso você tenha alguma dificuldade nas suas vistas, ou até as letras, da maneira que ela chega como padrão não está te agradando, você consegue fazer a mudança por aqui. Então aqui ele te dá um exemplo de como que está ficando. Você pode mudar o estilo tal da fonte que você quer. Caso a fonte para você esteja muito fina, você pode habilitar a parte do negrito, ó. Ficou muito mais ressaltado, mas para mim, ok, o natural.
Caso alguém tenha uma dificuldade em visualizar o que está escrito na tela, isso aqui ele altera a fonte de tudo que ele vai acessar, tá? Aqui no caso, o texto em si fica muito mais quebrado porque o tamanho dele não comporta na tela. Então, quanto menor aqui, mais adaptado ele fica. Só que aí você acaba forçando as suas vistas. Então, é interessante você fazer um meio termo aqui. Por padrão, né? Ele já vem aqui na metade. Mas aí vai de cada um fazer seu ajuste. E aí, tá curtindo até aqui? Deixa aquele like se você gostar do canal e pense em seguir a gente aqui. Estamos trabalhando ao máximo aqui para trazer para vocês pelo menos um vídeo aqui por semana com mais de essencial que existe no mercado da tecnologia, com novidades também chegando aqui. De antemão, já estou contando aqui com o seu like e a sua ajuda aqui no canal. Sem enrolação, vamos continuar aqui com o tema. E ainda se tratando de interface, se você segurar por 2 segundos aqui na tela, numa área livre, habilita as opções aqui na parte de baixo, ó. Papel de parede, temas, widgets e configurações também. Então, se viermos aqui no papel de parede, você já consegue visualizar o esquema tanto da tela bloqueada como o pano de fundo mesmo normal dos aplicativos em si, e você consegue alterar o papel de parede diretamente por aqui. Aqui são os destaques da própria Samsung e aqui são mais algumas opções. Aumentou consideravelmente, tá, esse ano, então achei interessante mostrar para vocês aqui também. E caso o seu papel de parede, a tonalidade, as cores que eles estão utilizando ali, o próprio sistema já coloca uma paleta de cores para você também. Então, você clicando aqui, ele te dá algumas opções. Aqui no caso, ó, temos o padrão mesmo da Samsung, que é aquele azulzinho, ó, o botão verde aqui. Aqui em cima ele faz uma amostragem para você de como que vai ficar. Se você aqui habilitar ó, a paleta de cores, repara que as cores ali vão mudar. Ó. Mudou porque ele pegou as tonalidades do papel de parede que eu tenho e colocou as cores que tem lá. Então aqui ele habilita as cores conforme seu papel de parede, para ser algo muito mais fluido, quando você visualiza seu papel de parede e as opções, o menu que aparece para você. Aqui são várias combinações que ele coloca, geralmente a primeira é a que mais se aproxima da configuração do seu papel de parede, ó. Você pode vir aqui e aplicar. E a tonalidade no meu papel de parede, se você vir aqui por exemplo na chamada, pode visualizar ó, que tudo, as cores em si estão justificado aqui pelo papel de parede. Então tá, isso tudo independente do papel de parede. Pode ser uma imagem sua, por exemplo. Ele faz a leitura das cores da sua imagem em si e transforma aqui na paleta de cores. Você vem aqui e pode escolher. E caso você queira também ter uma fluidez, uma percepção maior ainda das cores em si, você pode aplicar a paleta para os ícones também, tá? Então, você vem aqui habilitar, vamos aplicar. Alguns aplicativos, principalmente aqueles nativos ou do Google em si, ele consegue fazer a mudança. Então aqui, como eu coloquei na parte roxa em si, que está mais predominante, se eu voltar aqui agora para o inicial, depois que eu apliquei aqui a paleta de cores nos ícones dos apps, olha como é que ele ficou agora. Porque a cor predominante que ele está pegando aqui seria mais ou menos esse roxo aqui. Então, pode ver que as aplicações em si, ó, mudam. Aqui é a galeria do Google que eu tenho, todos eles acabaram modificando. E aqui nos aplicativos da Samsung também, ó, quase todos mudaram, só o manual mesmo que não mudou. Então, você sabia que você pode utilizar também duas contas, ou seja, ter duas instalações de aplicativo de mensagem diretamente aqui no Galaxy A54? Ou seja, você pode ter duas contas do WhatsApp, duas contas do Telegram, e aqui ele vai diferenciar ambas as contas para você. Vou mostrar na prática. Vamos aqui na parte superior em configurações novamente. Aí você vai procurar a opção de recursos avançados, é esse ícone aqui amarelinho. E aqui você desce até a parte de baixo, vai ter aqui ó, Dual Message. Aí aqui ele já vai te mostrar os aplicativos que são compatíveis, tá, com essa tecnologia. No caso aqui ele está mostrando o Facebook e o Telegram. Vamos fazer um teste com o Telegram. Aqui ele está falando que ele vai fazer a instalação do aplicativo numa conta como se fosse uma secundária. Ou seja, vai ter 2 Telegrams instalados aqui neste mesmo aparelho. Pronto, o aplicativo que foi instalado aqui em segundo plano, ou seria em segunda opção do Telegram, vai ter esse ícone. Então se a gente voltar aqui para a tela inicial, aqui ó, um acabou ficando do lado do outro. Então aqui ó, tem o Telegram que já estava instalado anteriormente, pode ser sua conta principal, por exemplo, e o Telegram secundário, pode ser uma conta empresarial, alguma coisa de grupo, alguma coisa mais informal, por exemplo, que você pode utilizar aqui também, tá? Então você pode fazer isso com aplicativos de mensagem. Bom galera, todos sabemos que os celulares em si, hoje nós não conseguimos viver sem eles. Aqui basicamente está a nossa vida aqui dentro. E tem algumas aplicações que, ao meu ver, necessitam ter uma segurança mais alta. Estou falando basicamente da pasta segura, que ele é muito indicado caso você tenha alguma aplicação de banco, por exemplo. Caso você venha ter algum furto, por exemplo, alguém venha pegar seu celular,
é bom você ter esses aplicativos numa segurança mais alta ainda. Nesse caso da pasta segura, é uma aplicação à parte que ele vai ter um nível maior de segurança. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Primeiro passo, viemos aqui na parte superior, configurações, segurança e privacidade. E aqui vão ter diversas opções para você conseguir aumentar ainda mais a segurança do seu aparelho, tá? Mas nesse caso aqui, no momentinho, a gente vai colocar o da pasta segura, que é esse carinha aqui, ó, biometria na parte de baixo, ó, pasta segura. Ele pede obrigatoriamente que você cadastre um PIN, tá? Então tem que ter um PIN ou algum tipo de bloqueio dele, porque efetivamente esse seria uma segurança a mais, então pode ser um PIN diferente do que você utiliza para você desbloquear o aparelho para uso normal. Bom, aqui no caso eu coloquei um PIN. E aqui dentro dele, por exemplo, a gente pode vir aqui em aplicativos e selecionar os aplicativos que você quer que esteja dentro aqui dessa pasta. Aí aqui você tem a opção, por exemplo, de bloqueio automático, que ao meu ver seria o mais indicado. Quando você utilizar ele, por exemplo, quando você abre o aplicativo do banco, às vezes ele fica armazenado no cache da memória. Então, mesmo que você venha aqui e saia dele apertando o botão aqui do meio, ele fica no cache. Então, quando alguém vir aqui na parte de multitarefa e acabar abrindo o aplicativo, ele já volta da mesma tela que você está com ele aberto. Então, eu acho interessante quando você colocar essa opção aqui, ó, sempre que eu sair do aplicativo. Então, sempre que você sair do aplicativo, ele acaba bloqueando e zerando. Então, novamente, quando você for ter que entrar nele, vai ser necessário colocar sua senha. E aqui depois você pode dar uma fuçadinha maior, mas por vídeo não se estender, vamos direto. E caso você queira acessar ela, você pode vir aqui, por exemplo, na barra aqui superior e vir aqui digitar a pasta segura. Aí aqui novamente ele vai pedir aquele PIN que você utilizou para fazer o bloqueio. E depois de digitado, aqui apareceria os aplicativos que você selecionou. Eu indico bastante que sejam aplicativos do banco. Aqui eu só coloquei alguns para exemplificar como é que funcionaria a segurança dessa pasta segura. E uma dica agora, voltando para a parte de desbloqueio da tela, seria a parte da leitura biométrica, que é basicamente o quê? Ele tem um leitor da digital aqui na tela mesmo. Algumas pessoas me questionaram informando que esse leitor aqui, ele não é tão preciso e tão rápido quanto aqueles leitores que tem na parte lateral, por exemplo. Eu até concordo com isso, porque dependendo se você colocar uma película aqui muito grossa, ela acaba dificultando a sua leitura. Isso é muito que óbvio até. Mas nesse sentido em si, o que dá para melhorar um pouco essa leitura seria no caso de você fazer o cadastramento da sua digital mais de uma vez. Um conhecido como me questionou que não estava conseguindo fazer a leitura de uma maneira muito mais prática, eu orientei a ele fazer esta ação e no final acabou dando muito certo para ele. De qualquer forma, eu vou passar para vocês aqui como é que você iria fazer esse cadastramento, aí você acaba avaliando se faz sentido ou não no seu caso. E só uma observação que a Samsung também tem um leitor que é o ultrassônico, porém ele é um leitor muito mais avançado, só que ele só está sendo incluído nos tops de linha, por exemplo o S23 Ultra, que é um escaneamento 3D, é diferente do que temos aqui, mas vamos tratar hoje basicamente aqui do A54 5G. Nesse caso, voltamos aqui para a parte de configurações, procuramos a parte de segurança e privacidade, e aqui na questão de segurança temos aqui a parte de biometria. Tem a de reconhecimento facial, que eu não recomendo que você habilite, porque realmente ela não é tão precisa. E temos a outra opção que é de impressões digitais. Nesse carinha aqui você pode habilitar. Aí ele vai fazer a indicação de como que você faz o registro dela. E vamos registrar. É bom você colocar a parte lateral, empinar um pouquinho o seu dedo aqui, colocar ele um pouquinho mais de lado, colocar ele mais no centro, mais na parte inferior, mais na parte lateral. Fazer meio que uma rotação, literalmente, do seu dedo. Porque, às vezes, a gente nunca sabe aonde que ele vai fazer a leitura ou em que posição que o seu dedo vai estar quando ele for ter que desbloquear o aparelho. Então, é interessante você ficar rodando um pouco ele, mas dá mais ênfase também para a parte central do dedo, que é geralmente onde você vai mais utilizar no desbloqueio da tela, tá? E dá um concluído. Então, pronto. Aqui está o leitor, ó, vamos colocar agora 1, 2, ia falar 2 segundos, mas nem deu 2 segundos também. Então, essa dica de desbloqueio pode fazer sentido para muitas pessoas que estão tendo dificuldade em fazer o desbloqueio pela sua digital. Então, refaça o cadastramento ou até cadastre novamente o mesmo dedo. Tenha 2 tipos de registro lá do mesmo dedo do seu. Possa ser que isso acabe te auxiliando aí na hora de você desbloquear a tela do aparelho para poder utilizar mais rápido. Então, vamos voltar aqui novamente, ó. Aqui está na tela Always On Display, habilita aqui nela, ó. Não dá nem 2 segundos, 1 segundinho e pouquinho. Mas e aí? Ficou faltando alguma função ou alguma funcionalidade que você consegue fazer no aparelho Android que a gente não comentou aqui?
Deixa aqui no comentário, é bom que a gente vai aprendendo junto. E só lembrando, caso tenha interesse nesse aparelhinho aqui, que é super novidade no mercado e está super em alta no momento, eu vou deixar aqui na primeira descrição um link de uma loja super confiável, e se tiver um cupom de desconto eu já vou deixar junto aqui também, você não paga nada mais por isso e ainda vai ajudar aqui o canal. Espero muito que você tenha gostado, deu muito trabalho para fazer todo esse compilado aqui, e fica de olho que vai ter a parte 2 ainda. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima, tchau!